Voga Sport Clube organizou a terceira prova do Campeonato de Portugal de Rallycross, Kartcross e Super Buggy, o PTRX 2019. A pista do Alto do Rosário, em Severo de Voga, foi o palco de corridas espetaculares e de um fim de semana em que o público não falhou ao chamado do Rallycross. As corridas finais abriram com a iniciação em que Rodrigo Correia, em Peugeot 205, arrancou bem e assegurou a primeira posição. André Monteiro, ali no Toyota Corolla, ia consolidando o segundo lugar e isso ficava um pouco mais fácil quando Gonçalo Macedo, no Volkswagen Polo Branco, falhava a caixa e baixava para o último. A partir daí era Correia a controlar a corrida, Monteiro a segurar o segundo posto e Macedo a correr atrás do prejuízo. Depois de uma grande luta com Gonçalo Novo, no Toyota Starlet, conseguia arrancar o mais baixo do pódio, a ferro. Os supercars estiveram presentes e aí uma estreia absoluta deu nas vistas Jorge Rodrigues no Subaru Impreza, que dominou na linha de partida e assumiu a primeira posição, que manteve durante a primeira volta, claro, com forte oposição de José Pedro Gomes, um regressado às andanças do Rallycross. Joaquim Santos, com problemas mecânicos no Ford Focus, seguia para o paddock e desistia. Na segunda volta, José Pedro Gomes assumiu a liderança por troca com Jorge Rodrigues. Rogério Silva, que lutava pelo terceiro lugar, fazia um peão na curva 2 e baixava para o último. Jorge Rodrigues, quando regressava da ida à Joker Lap, fazia um peão também na curva 2 quando a disputava com Arturo Cota em Seat Leon. Entretanto, Rogério Silva no Peugeot 206 colava só o espanhol e nos metros que faltavam para terminar conseguia assumir o segundo posto. Jorge Rodrigues aproveitava a boleia e acabava em terceiro. José Pedro Gomes vencia a geral e na categoria 2, Rogério Silva era segundo e vencia a categoria 1. Jorge Rodrigues era o terceiro segundo da categoria 2. Nos Super Buggy, António Estevão ficava de fora das finais. Um acidente aparatoso, ainda na qualificação, deixava o Can-Am fora de combate. O piloto ficava certamente tonto, mas sem sequelas. Seguimos para a final. Nelson Barata, em Tony Auto Power UB, voou para a primeira posição, mas de acordo com o regulamento teve que cumprir 2 idas à Joker Lap por falsa partida. Mauro Reis, em H Sport TT, era o segundo, mas já certamente com um olho posto no pódio. Segunda volta, os 2 primeiros vão ganhando distância de Fernando Silva, em Tony Auto TT, que era o terceiro. Foi assim na volta 3, que com a ida à Joker Lap, Nelson Barata baixou para terceiro e Mauro Reis assumiu a liderança. Fernando Silva passou para a segunda posição. A corrida ia na quinta volta. Mauro Reis e Fernando Silva lutavam pelo primeiro lugar, mas foi Reis quem levou a melhor. As posições de chegada foram com Mauro Reis em primeiro, Nelson Barata em segundo e Paulo Godinho em terceiro a completar o pódio. Na Nacional A 1.6, Pedro Tiago, em Citroën Saxo, arrancou como sempre bem e foi para a frente da corrida. Deixou toda a gente a discutir o segundo posto e dessa forma foi ganhando a vantagem que lhe permitiu gerir o final da prova. O segundo posto foi assim o foco de toda a atenção da corrida. Com esta ultrapassagem, Leandro Macedo assumiu o segundo lugar à frente de Tiago Ferreira. De seguida, Luís Moraes, em Peugeot 106, embatia na barreira e acabava encostado ao rail. A luta pelo segundo posto perdia um protagonista. Depois de se cumprirem todas as idas à Joker Lap, Pedro Tiago garantia a vitória e deixava o segundo lugar para Américo Sousa, seguido de Tiago Ferreira, Bruno Lima, Leandro Macedo, que completava o grupo dos 5 da frente. Ganhámos os treinos cronometrados, as 4 mangas de qualificação, deu-nos o acesso à pole position para a final. Na final arrancámos em primeiro e ganhámos com uma diferença significativa. Tiago comanda o campeonato. Já vimos como foi a jornada do PTRX de Severo de Voga na iniciação, vencida por Rodrigo Correia nos Super Buggy e ganha por Mauro Reis nos Supercar, em que José Pedro Gomes e Rogério Silva dividiram as vitórias nas classes 1 e 2 e Pedro Tiago venceu na A 1.6. Vamos agora ficar a saber como foi com as restantes categorias. Começamos pelos Kartcross. A quantidade de pilotos inscritos obrigou à realização de uma final B, ou seja, os 12 primeiros na qualificação ficaram automaticamente apurados para a final e os restantes foram discutir uma corrida para terem acesso às 3 últimas posições da grelha definitiva. João Matias vencia a corrida. Luís Monteiro, em Smog Bravo, fazia uma prova de trás para a frente e terminava em segundo, à frente de Fábio Machado. Pelo caminho tinha ficado Gonçalo Valentim, que desistia à terceira volta quando era o segundo classificado.
Seguimos para a final. A corrida começou renhida e só mesmo no final da curva 1 é que as 3 primeiras posições começaram a definir. Jorge Gonzaga em ASK Evo em primeiro, José Mota em Smog Bravo em segundo e Rui Nunes em Smog Bravo também era terceiro. Na volta número 3, o foco estava voltado para João Matias no H-Sport e Pedro Rosário em Smog Bravo. Ambos estavam numa luta intensa, lado a lado, a tentar alcançar o 9º posto já na volta número 4 e Pedro Rabasso em Proto H-Sport subiu para a 3ª posição. A corrida foi muito discutida e as idas à Joker Lap alteraram o piloto que iria ocupar o 3º lugar, Luís Almeida, no LBS Motor Clube RX01. Assim, Jorge Gonzaga conseguiu manter a posição inicial, o tão apetecível primeiro lugar. José Mota acabou em segundo, seguido de perto por Pedro Rabasso, Alexandre Borges e Luís Almeida. Daniela Godinho venceu o troféu feminino. Na Nacional 2 rodas motrizes, João Novo em Peugeot 106 arrancou bem. Atrás, na luta pelo segundo lugar, encontravam-se Adão Pinto em Opel Astra e Luís Carvalho no Peugeot 206. Na saída da curva 1 dava-se uma espécie de choque em cadeia que envolvia meio pelotão e deixava Miguel Nunes no Peugeot e Andreia Souza no outro Peugeot 306 fora de combate, atravessados em plena trajetória. Hugo Santos, ali no Honda, ainda conseguia retomar, mas a corrida parava com bandeira vermelha. Nova partida e João Novo arrancou para a liderança, seguido de Adão Pinto, que na saída da curva 1 perdeu várias posições na sequência deste toque, que envolvia também, novamente, o Honda Civic de Hugo Santos. Hugo Santos ainda retomava o andamento, mas seguia para o paddock e desistia. Na entrada da 3ª volta, Andreia Souza criava pressão a Luís Carvalho e passava para o 3º lugar. As idas à Joker baralhavam tudo. Adão Pinto, com esforço, recuperou a 2ª posição novamente e aí acabou a corrida. No final, o pódio ficou definido com João Novo em primeiro, Adão Pinto em segundo e Luís Carvalho em terceiro, seguido de Andreia Souza, completamente colada à traseira do Peugeot 206. Andreia Souza foi, claro, a senhora melhor classificada na categoria nacional dos rodas motrizes. Seguimos para a Super 1600, a prova sempre espetacular a dar-nos a corrida do dia. Rápido a arrancar, João Ribeiro em Citroën Saxo S1600 assumiu o primeiro lugar. Joaquim Machado em Peugeot 208 S1600 ficava na 2ª posição, com Mário Teixeira em Ford Fiesta S1600 colado na traseira. Hélder Ribeiro, no Citroën C2 S1600, era o 4º elemento deste grupo. Mais uma vez, as idas à Joker Lap foram definindo a corrida e João Ribeiro caiu para a 3ª posição. Um problema no seletor da caixa de velocidades atrasou, dando hipótese de Mário Teixeira trepar para primeiro. A corrida foi intensa e o público vibrou. É certo que no final o pódio já se tinha modificado várias vezes e tudo acabou com Joaquim Machado em primeiro lugar, Mário Teixeira em segundo e João Ribeiro em terceiro. A melhor corrida desde que estou no Rallycross. Estou-me a adaptar muito bem ao carro, adaptei-me à pista. Foi uma final que não me lembro de ver aqui em Espera de Boga, sem toques. Foi, decididamente, um fim de semana muito bom para a caixa e motor. A 4ª prova do PTRX 2019 é disputada em Mação, no último fim de semana de junho.